Oi meninos, tudo bom? Como todos estão? Gente, nós vamos conversar um pouco por aqui sobre lesões cervicais não cariosas. E na hora da aula conversaremos mais e teremos um momento de bate-papo, de tira dúvidas, ok? Então vamos lá. Nossa aula de lesões cervicais não cariosas. Bem, o que é que aconteceu? Com a ascensão das políticas públicas de saúde e a conscientização da população quanto à importância da saúde bucal, houve uma alteração no cenário odontológico. Que alteração foi essa? Diminuição das lesões cariosas e um aumento substancial das lesões cervicais não cariosas. Esse aumento, além de ter se dado, em comparação às lesões de cárie, por causa da conscientização da população, por causa das políticas públicas de saúde, também está se dando por causa do aumento da expectativa de vida da população. Rotineiramente, na prática clínica, as lesões cervicais não cariosas têm prevalência superior a até 60%. Na maioria das vezes, ela ocorre em mais de um dente, mas pode acontecer em um único dente. Ela tem prevalência, pode acontecer tanto na arcada superior como na arcada inferior, mas tem prevalência pela maxila e acontece principalmente em premolares e molares, seguidos de incisivos, depois caninos. As lesões cervicais não cariosas, elas são caracterizadas pela perda da estrutura dental localizada no terço cervical, próximo ali da nossa junção amelo-cimentária. Não está relacionada aos ácidos produzidos pelos micro-organismos e pode envolver a porção coronária e também envolver a porção radicular da estrutura dentária, certo? Todo esse processo de formação e progressão das lesões cervicais não cariosas, ela tem uma base, ela possui uma base multifatorial, que envolve principalmente três mecanismos, que é a abrasão, erosão e a bifração. A abrasão, também chamada de fricção, a erosão também pode ser chamada de biocorrosão, e a bifração é a própria tensão. Bem, por se tratar de uma alteração, a lesão cervical não cariosa, por se tratar de uma alteração multifatorial, o conhecimento dos fatores etiológicos envolvidos na formação e no desenvolvimento dessas lesões é extremamente essencial para o cirurgião dentista no momento da consulta odontológica. Porque esse conhecimento ele vai ajudar no plano de tratamento do cirurgião dentista, da gente, que vai desde um tratamento na prevenção dos fatores etiológicos até o tratamento restaurador final, se necessário. Bem, então, como as lesões cervicais não cariosas têm caráter multifatorial, essa multifatorialidade tanto são de fatores endógenos como de fatores exógenos. E vamos conhecer um pouquinho desses fatores, Quais são alguns desses fatores exógenos? A gente tem como exemplo técnica de escovação incorreta, além da técnica, a força, a pressão. Hábitos alimentares interferem e desenvolvem as lesões cervicais não cariosas. Trauma oclusal, procedimentos clínicos, principalmente o tratamento ortodôntico ou cirurgias periodontais. Esses procedimentos eles podem levar a uma retração gengival. Consequentemente, depois dessa retração, uma exposição radicular. E a raiz ela é mais susceptível a ocorrer lesões cervicais não cariosas nessa região, já que a raiz ela tem uma desmineralização, um pH de 6,5, quase próximo à normalidade, já consegue provocar uma desmineralização no tecido radicular. Então, essas são algumas das causas exógenas. Em relação às causas endógenas, que podem levar ao desenvolvimento de lesões cervicais não cariosas, nós temos defeito na junção semente-esmalte,
defeito na formação dentária, né? Doenças periodontais, que também expõem aquele tecido radicular que a gente conversou, e doenças sistêmicas, como por exemplo bulimia, distúrbios gástricos, né? Todos esses fatores podem levar ao desenvolvimento de lesões cervicais não cariosas. E o primeiro mecanismo que a gente vai conversar é a erosão, tá certo? Também chamada de biocorrosão. De maneira geral, o mecanismo de erosão é um processo complexo que envolve reações químicas entre os ácidos derivados de diferentes origens e os componentes da estrutura dentária, certo? A erosão, aí veio a erosão, tanto pode ser causada por fatores extrínsecos, como pode ser causada por fatores intrínsecos. Vamos conversar um pouquinho antes sobre a erosão de origem exógena, tá? Então, erosão extrínseca. Então, o que é que acontece? Com a evolução, a industrialização da sociedade, bem como o nosso culto à beleza, né, fizeram com que as fontes de ácidos de origem exógena fossem amplificados, né? Estando cada vez esses ácidos em contato com a nossa estrutura dental, podendo levar a provocar efeitos danosos. Então, ao longo do tempo, a frequência do consumo de alimentos ácidos, como frutas, sucos cítricos, né, refrigerantes, bebidas esportivas, temperos de salada, etc. Todos esses alimentos eles são compostos por vários tipos de ácidos, como ácido cítrico, ácido tartárico, ácido lático. E esses ácidos eles contribuem para o aumento do risco da degradação dentária. Por que eles contribuem? Porque eles diminuem o pH da nossa cavidade oral a um nível crítico inferior ao pH crítico do esmalte dentário. Então, para o nosso esmalte, para o esmalte dentário não desmineralizar, o pH da boca tem que estar no maior que 5,5. Então, todos esses ácidos reduzem o pH da nossa cavidade oral para menos de 5,5. Então, resulta nesse processo de erosão, né? Nessa desmineralização de erosão ou biocorrosão. Além do tipo de alimento, né, da frequência desse alimento, o consumo, o momento que esse alimento é consumido, o momento do dia, também é importante, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Em relação aos medicamentos, né? Uma ampla variedade de medicamentos está disponível no novo mercado e esses medicamentos eles podem ter um potencial na degradação química da estrutura dentária. Quando são usados frequentemente, lógico, e quando são usados por um longo período de tempo. A ação corrosiva, gente, desses medicamentos está relacionada à composição acídica deles. Alguns são comprimidos efervescentes, alguns líquidos apresentam baixo pH. E além disso, muitos medicamentos a gente sabe que reduz o fluxo salivar. E a gente vai ver que o fluxo salivar é um fator de prevenção que contribui para prevenir as lesões cervicais não cariosas. Que medicamentos são esses? A maioria das vezes são medicamentos antihistamínicos, tranquilizantes, antidepressivos, que têm essas características. Olha só, mas eu quero falar aqui. Todo medicamento, né, deve ser prescrito por médico. E aí, se ele utilizado rigorosamente com prescrição médica, diminui bastante o potencial de desgaste desses medicamentos, já que você está utilizando naquele determinado tempo sob prescrição médica, tá certo? Outro ponto que nós temos que investigar é em relação à ocupação e os hábitos do paciente. Então, tanto a ocupação como os hábitos do paciente são fatores que devem ser investigados, já que isso propicia maior ainda o contato de ácidos com a estrutura dentária. Olha só, que ocupação são essas, ou que hábitos são esses? Por exemplo, atletas, né, que são envolvidos em atividades físicas, eles são grandes consumidores de energéticos, grandes consumidores de isotônicos, são bebidas ácidas, né? Nadadores profissionais, por exemplo, eles têm contato direto, né, constante com a água da piscina,
que é tratada com substâncias químicas. Enólogos, que são os degustadores de vinho. Então, vinho ele tem um baixo pH, então grande acidez. Então, tudo isso ele está envolvido com exposição da nossa estrutura dentária a agentes ácidos. Como é uma erosão advinda de ácidos externos, então a gente já sabe que a consequência dela na estrutura dental vai ser mais na vestibular. Então o que a gente pode ver aqui, ó, são várias lesões de erosão bem extensas na face vestibular de vários dentes. Além da erosão extrínseca, a gente pode ter erosão oriundas de ácidos de origem endógena, tá? Então, os ácidos de origem endógena são derivados principalmente de distúrbios alimentares, como a bulimia, são derivados de doença gástrica, como a gastrite, o refluxo, né? A regurgitação. E o porquê tudo isso leva à erosão, né? Porque volta, né, a um regurgitamento do ácido gástrico. O ácido gástrico tem pH de 1 a 1,5, que é muito menor que o nível crítico para a degradação do esmalte, que a gente já falou, que é de 5,5. Ele ultrapassa a barreira protetora de remineralização da saliva. Ok? E como caracteriza clinicamente a erosão intrínseca? Se é oriunda de ácido de origem interna, né, endógena, geralmente acomete a lingual ou palatina dos elementos dentários, né, como a gente pode ver aqui na foto da esquerda, e pode acometer tanto a incisal como a oclusal de molares, tanto da maxila como da mandíbula, né, tanto inferior como posterior. Além disso, tem os ácidos de origem idiopática, né, erosão idiopática que a gente chama, que é feita a anamnese. Nós, cirurgiões dentistas, fazemos uma boa anamnese, uma boa análise clínica, mas a gente não consegue conhecer e saber de onde é que vem esses ácidos que estão desmineralizando aquela estrutura dentária. Então, é um ácido de origem desconhecida. Como esse ácido é de origem desconhecida, a gente chama de erosão idiopática, certo? Então vamos lá, como é que caracteriza clinicamente as lesões cervicais não cariosas? Elas são amplas, como a gente pode ver, né? Ela não é bem localizada na estrutura dentária, já porque é um aço, né, no ambiente oral. Não tem bordas definidas, como ela precisa do contato do aço com a estrutura dental, não ultrapassa a gengiva marginal, né, fica só ali na região da coroa, e ela é generalizada, ou seja, já que é uma acidez na cavidade oral, não tem como ser bem pontual, né? Não tem como afetar um único dente ou 2 dentes. Além disso, caracteriza-se pela perda de brilho normal dos dentes. Há uma exposição de dentina, né, por causa do desgaste do esmalte. Se expõe dentina, tem aí uma sensibilidade, o paciente tem uma hipersensibilidade. Pode ter incisivos encurtados, já que a gente sabe que a incisal dos dentes anteriores, né, é composta de esmalte. Então, esse esmalte é logo desgastado. Então, pode ter incisivos encurtados. É visto com cavidades dentárias, né, porque vai desgastando o esmalte e vai ficando nesse aspecto aqui, ó, de concavidade. Perdi a foto. Até que pode ver aqui nessa foto mais de baixo. De concavidade dentária. Se muito se a erosão ela não for tratada e for muito extensa, desenvolver bastante, né, progredir bastante, pode haver até uma exposição pulpar. E a gente pode ver também, que é muito característico dessa foto aqui da direita, inferior, que como há uma erosão da estrutura dentária, as restaurações de amálgama, elas ficam salientes, tá certo? Já que elas não são desgastadas, somente a estrutura dentária.
Bem, então, todo esse processo, o fluxo salivar, ele possui um importante papel, já que ele induz a formação da película adquirida nos elementos dentais, e além disso, o fluxo salivar, ele apresenta a capacidade de tamponamento e manutenção do pH oral constante, né, por volta de 7, conseguindo reduzir a ação corrosiva dos ácidos e, consequentemente, a perda da estrutura dental. Por esse motivo, gente, a condição salivar do paciente é um aspecto bastante importante que deve ser investigado durante a consulta, tá certo? Olha só, eu trouxe aqui para vocês uma tabela onde ele mostra na primeira coluna algumas bebidas, né, tanto não alcoólicas como bebidas alcoólicas. Na segunda coluna, a gente tem o pH dessas bebidas. Na terceira e na quarta coluna, a gente tem a quantidade de fósforo e cálcio dessas bebidas, né? E por fim, a gente tem a perda de dureza. Deixa eu explicar melhor para vocês o que é essa perda de dureza. Essa é uma pesquisa laboratorial, né? Existe um equipamento em laboratório chamado de microdurômetro. O que é que esse equipamento tem? Ele mede a dureza. Ele tem uma agulha que toca na superfície de algum substrato que você está colocando lá e e você, né, tem um processo onde ele vai lhe dar a dureza daquele substrato. Então, como é que geralmente a gente faz pesquisas em odontologia? Por exemplo, confeccionado um substrato de esmalte, por exemplo, e é colocado lá na máquina e ele vai medir a dureza, vai medir. Depois a gente pega esse bloco de dente, né, de esmalte, e joga lá num protocolo onde esse dente fica em Coca-Cola. Depois desse protocolo, volta para a máquina de microdureza e é medido novamente a dureza, tá certo? E o que é que foi visto? Que a Coca-Cola tem o pH da bebida da Coca-Cola, né, a mais baixa, de 2,6. Mas a perda de dureza por dentária por volta de 76,6 micrômetros. A gente vê aqui que o Red Bull, olha só, ele tem o pH de 3,4, maior do que a Coca-Cola, mas a perda de dureza dele é maior, é de 232 micrômetros. O que é que a gente pode ver aqui nessa tabela? Que quando a gente vai analisar a bebida aqui, por exemplo, não é só o pH que vai influenciar na perda de dureza do elemento dentário. A quantidade de fósforo e cálcio vai ter uma influência nessa perda de dureza, tá certo? Continuando aqui, né, aqui tem alguns sucos e alguns produtos derivados do leite. Olha só, o pH do suco de laranja é de 3,7 e a perda de dureza dele vai para até 209 micrômetros. A gente tem o vinagre, né, que teve a maior perda de dureza nessa pesquisa, com pH de 3,2, mas a perda de dureza é de 303. A gente pode perceber aqui também que a gente tem o leite e o iogurte, né, com o pH chegando mais próximo ao neutro, né, o leite tinha pH de 6,7, e aí teve ganho de dureza, por volta de 10 a 15, né, 10 do leite, e o iogurte 15 micrômetros. Teve um ganho de dureza com esse pH chegando próximo ao neutro. Bem, mas o que é que acontece com o processo de erosão? Como é que há essa remoção de minerais, essa desmineralização, né? Então, com o uso de bebidas ácidas, com a acidificação do meio ambiente oral, fica no ambiente oral mais íons H+. Então, a gente pode ver mais aqui na esquerda, essa parte azul, ela representa o elemento dentário, e a parte branca acima, onde tem vários íons de H+, representa o meio ambiente oral. Então, o meio ambiente oral ácido, né, tem muita quantidade de H+. E o que é que acontece? Por osmose, quimicamente, esse H+, como está muito concentrado, atrai os íons cálcio, fosfato, hidroxila do dente. Como está bem concentrado de H+, há essa atração de dentro da estrutura dentária para fora.
E aí há o processo de erosão, né, de desmineralização. A diferença dessa desmineralização do processo de erosão, né, essa desmineralização por ácidos de origem não microbiana, a diferença histológica está onde? A gente fazendo recapitulação do que a gente já viu, né, nos semestres passados, nos semestres anteriores, que quando há uma desmineralização pelo processo de ácidos de origem microbiana, essa desmineralização do esmalte não acontece na superfície, acontece na subsuperfície, e a desmineralização inicia pela periferia dos túbulos, tá certo? Periferia dos prismas de esmalte. Diferente da erosão. A erosão inicia desde a superfície, certo? Então, é um processo de desmineralização que acontece na superfície e não tem essa seletividade. Há uma desmineralização do mineral como um todo, tá? Esse esqueminha mostra a erosão em dentina, né? Havendo uma remoção mineral, expondo aqui no C a gente pode ver a exposição das fibras colágenas. Bem, então o que é que acontece? A nossa anamnese, gente, ela não é direcionada apenas à lesão cariosa, certo? A nossa anamnese, vocês já têm conhecimento, né? Que a nossa anamnese, ela é direcionada para outros fatores que a gente investiga. A nosso protocolo de anamnese é bastante extenso, vocês sabem disso. Então, quais são as perguntas que estão na anamnese que levam a gente a investigar o processo de erosão no paciente, né? Então, a gente analisa hábitos alimentares, faz pesquisa sobre distúrbio gástrico, né? Perguntas sobre distúrbios gástricos, uso de drogas e ou radioterapia, né? Se já fez ou se está fazendo. Faz pesquisa em relação à disfunção das glândulas salivares, em relação a hábitos de higiene oral, né? Para estar vendo aí o processo de abrasão até. E pesquisa em relação à exposição profissional a ambiente ácido, né? Então, no momento que a gente pergunta lá a profissão, não só, eu trabalho fazendo doce, consequentemente com muito doce, tenho maior índice de cárie. Então, todas aquelas exposições de profissão que a gente já falou, né, como nadadores, enólogos, a gente também pesquisa para ver se tem erosão e diagnosticar o porquê, a etiologia de lesões cervicais não cariosas. Bem, como eu já falei anteriormente, a gente tratar lesões cervicais não cariosas vai desde medidas preventivas até um tratamento restaurador. E que medidas preventivas são essas? Orientar o paciente com uma diminuição da frequência do desafio ácido, né? Frequência de bebidas ácidas. Então a gente orienta isso ao paciente. Orientar o paciente como o nosso organismo pode se defender, ou seja, produzir mais saliva. Aqui, né, eu coloquei a fotinha de gomas de mascar sem flúor, sem flúor não, gente, sem açúcar. A gente pode aumentar a resistência a ácidos daquele elemento dental, ou então dos elementos dentários, através de aplicação tópica de flúor, tanto flúor verniz como flúor gel. E também orientar ao paciente como a gente pode aumentar o pH da cavidade oral, né? Até pelo que a gente viu naquela pesquisa. Então, consumo de leite ou derivados de leite, que tem um pH próximo ao neutro. Então, a gente está aumentando, fazendo um tamponamento ali da região, né? Da cavidade oral. Como eu já falei, todos os mecanismos que levam à lesão cervical na cariose, como erosão, abrasão e a bifração, eles estão interligados, né? Um pode potencializar o outro. Então, mesmo os pacientes que têm erosão, a gente orienta contra diminuir as forças abrasivas, porque os dois juntos há uma potencialização do desenvolvimento das lesões cervicais não cariosas, certo? E por fim, a restauração ou a proteção mecânica, né? A própria restauração de resina do elemento dentário, dos elementos dentários.
E a gente tem que, tudo isso tem que ter um monitoramento. O que é o monitoramento? Visitas regulares ao cirurgião dentista, certo? Para tanto estar conversando e orientando mais uma vez, quanto para estar analisando o procedimento restaurador, se ele foi realizado. Bem, gente, então saindo de erosão, a gente vai para outro mecanismo de lesões que leva a lesões cervicais não cariosas, né? Que é a abrasão. A abrasão é o segundo fator que a gente vai conversar, né? Também chamada de fricção. Ela é caracterizada pelo desgaste mecânico por um atrito anormal da estrutura dentária, que pode ocorrer tanto por mecanismos exógenos, como objetos, né, tampa de caneta, por exemplo, ou a próprio processo de escovação, como pode acontecer por mecanismos endógenos, como o contato dos próprios dentes, o processo de atrição, tá certo? Mas de longe, gente, a abrasão por escovação tem um papel mais importante e ele é um fator colaborador e potencializador de redução da estrutura dentária. Então, a escovação, ela potencializa o processo de desgaste, pode potencializar, né, o processo de erosão, o processo de abfração. Então, a escovação, ela requer muito cuidado, tá certo? Muita atenção do cirurgião dentista e a gente deve orientar bastante o paciente quanto ao processo de escovação. Não só levando, orientando e direcionando nossa orientação para a lesão de cárie, para o processo de cárie, mas orientando ali, quando a gente vai ali no escopo orientar o paciente, a gente não está orientando só para a lesão de cárie, a gente está orientando também para o desenvolvimento, para o não desenvolvimento, a não potencialização de lesões cervicais não cariosas. Então, o que é que a gente pode estar orientando o paciente? Quanto à técnica de escovação, né? Não escovar horizontalmente os dentes, somente horizontalmente e com muita pressão, né? O tipo de escova, a gente orienta quanto às cerdas macias, porque as cerdas duras, ela potencializa esse desgaste, né? Até o dentifrício a gente deve estar orientando, tá? O dentifrício a gente orienta em relação à quantidade, né? Que realmente é só um pingo, tamanho de uma ervilha mais ou menos, para pacientes adultos. E pacientes infantis, né? A orientação vai de acordo com a idade. E a gente orienta em relação à abrasividade. Esses dentifrícios comuns geralmente têm a mesma abrasividade, mas os dentifrícios que levam com o intuito, né, que tem o objetivo de clareador, ele tem abrasivos maiores, então causa maior abrasividade dentária e, consequentemente, maior processo de abrasão, de fricção, está acontecendo lá na estrutura dentária, tá certo? E como é que caracteriza clinicamente as lesões de abrasão? Bem, as lesões de abrasão, elas são rasas, elas são bem lisas e polidas, elas brilham, né? Geralmente, já que é por causa de uma escovação, geralmente. Ela tem um contorno regular, diz que ela tem um aspecto de pires, né, porque é rasa. Geralmente acontece na face vestibular, lógico, e geralmente acontece em dentes vizinhos, né? Não é só em um único dente, pode acontecer em um único dente, mas acontece em dentes vizinhos. E os dentes são mais acometidos, gente, são os premolares superiores. Porque vocês podem prestar atenção quando a gente está escovando os dentes, essa curvinha, né, dos dentes anteriores para o nosso corredor bucal posterior é o local que ficam os premolares, é o local que a gente coloca maior força e, consequentemente, maior desenvolvimento de lesões cervicais não cariosas pode acontecer aí. E aqui nessa foto de baixo, aqui embaixo do lado direito, é uma lesão de abrasão por algum objeto, tampa de caneta, né? Que a pessoa fica com contato direto na estrutura dentária e pode haver esse desgaste bem pontual, tanto no dente superior como no dente inferior. Olha só, esse slide eu trouxe aqui para voltar aquilo que eu já falei, que o momento a gente tem que instruir o paciente, o que é importante nas bebidas ácidas,
não é só a frequência, qual tipo de bebida. O momento que ela é consumida, ou até o momento que a escovação é feita, é muito importante. Várias pesquisas já viram que se o consumo de bebida ácida for muito próximo à escovação, potencializa bastante, mais que o dobro, o desgaste dentário, da estrutura dentária. Então, se for utilizar a bebida ácida, não escovar tão próximo, né? Deixar a saliva ali provocar um tamponamento da região e deixar o efeito da bebida ácida passar, para depois você submeter o dente a outro processo, né, outro mecanismo. O dente acabou de ser submetido à erosão e você demorar um tempinho para submeter a estrutura dental ao processo de abrasão, tá certo? Então, o momento que a bebida ácida e o momento que a escovação, a abrasão, eles têm que ser bem separados. Isso é um fator importante. Por último, gente, para completar essa tríade, a gente tem a lesão de abifração. O que é a bifração? A bifração é o acúmulo de tensão mecânica na região cervical do dente, certo? Essa bifração, esse evento, ela ocorre devido à energia gerada durante a aplicação da força oclusal, que se propaga no interior da estrutura dental. A gente sabe que diferentes forças, né, elas atuam no elemento dentário, tanto forças oclusais ao longo do eixo do dente, como forças oblíquas, né, que são inclinadas ao longo do eixo do dente. A gente sabe também que atua tanto essas forças dinâmicas como forças estáticas. A força da própria deglutição é uma força estática, o porta-apertamento, né? Então o dente ela é submetido a várias tensões. E quando o dente ele recebe um contato oclusal ao longo eixo dele, né? O que é que acontece? O ligamento periodontal consegue exercer o seu papel e dissipar a tensão de maneira homogênea, sem sobrecarregar a estrutura dentária e sem sobrecarregar as estruturas periodontais de suporte. Só que quando esses dentes eles são submetidos a tensões que não estão ao longo do eixo do dente, né, como contatos prematuros, interferências oclusais, são submetidos a hábitos parafuncionais como bruxismo, apertamento. O que é que acontece? Gera um acúmulo de tensão de alta intensidade nessa região cervical e esse acúmulo de tensão é prejudicial à estrutura dentária. Por quê? Porque essas forças oblíquas, elas não são efetivamente dissipadas, ou seja, elas não são dissipadas para a estrutura periodontal de suporte, para o dente como um todo, né, para a raiz como um todo. E elas ficam concentradas nessa região cervical. E o que é que leva? Leva à quebra das ligações dos cristais de hidroxapatita, tanto a nível micro como a nível macro. E com essas microfraturas, depois a gente vai lá escovando e vai tirando essas microtrincas. Vai removendo essas microtrincas e o dente fica com essa lesão de cunha na cervical, como a gente vê aqui do lado direito do slide. Por que a região cervical é a mais susceptível? Porque o acúmulo de tensão vai para essa região, né? Além disso, tem baixa espessura de esmalte e o cimento e a dentina elas, né, são pouco resistentes, em virtude da orientação do subdentinário, em virtude da orientação dos prismas do esmalte nessa região, tá certo? Mas como é caracterizada clinicamente as lesões de abifração? Então, a destruição profunda da dentina em forma de cunha. Tem margens bem definidas, a gente vê aqui na foto lá direito, esse canino, né? Onde a gente pode ver a lesão de cunha, margem bem definida, é bem localizada. E pode acontecer tanto na face vestibular como lingual, mas na face lingual é mais difícil a gente ver, é mais raro. Então eu trouxe esse slide para vocês verem a diferença de lesões, né? Bem na região central tem a lesão de cárie cervical, né? Que ele vai levar um preparo cavitário de tipo classe 5. Aí olha só, quando a gente vai restaurar
lesões cervicais, a gente não fala da preparo cavitário do tipo classe 5. A classe 5 é só para lesões de cárie, tá certo? Aí temos aqui as lesões de abfração do lado esquerdo. A gente vê que a margem é bem nítida. E a lesão de abrasão do lado direito, que é bem lisa e polida. Olhando bem para o slide, a gente vê a diferença da lesão de abrasão para as lesões de abfração, que é mais fosco. E logo em cima tem o processo de erosão. Bem, agora depois de a gente conhecer todos esses mecanismos, né, erosão, abrasão e abfração, a gente vai conhecer quais são os tipos de tratamento, tá certo? E como eu já falei anteriormente, o tratamento vai desde a identificação dos fatores etiológicos até o tratamento restaurador. E identificar e controlar os fatores etiológicos é o mais importante no tratamento de lesões cervicais não cariosas. Se a gente não identificar e não controlar os fatores etiológicos, a gente não está tratando, tá certo? Então o tratamento vai desde essa prevenção dos fatores etiológicos, desse conhecimento, até o uso de dessensibilizantes, né, que muitas vezes o paciente tem sensibilidade e vai o uso de dessensibilizantes tanto em consultório como o paciente em casa mesmo, até a restauração da lesão, tá certo? Mas olha só, não é muito comum, na verdade não é muito comum não é isso que eu quero dizer não, nem sempre a gente restaura. Muitas vezes a gente não restaura lesões cervicais no cariose. Existem critérios para a gente seguir, para a gente restaurar essa lesão cervical no cariose, tá certo? Então, quando é que a gente restaura? A gente restaura quando a integridade da estrutura dentária está ameaçada, né? Então tá uma lesão muito ativa, está muito extensa. Quando ela está muito extensa, a gente vê que há um risco de exposição pulpar. Ou a gente restaura quando o paciente relata que tem problemas estéticos com ela, né? Tem queixas estéticas, ou tem grande sensibilidade. Pode restaurar quando ela atrapalha, dificulta a inserção da prótese facial removível, né, da PPR, ou restaura quando tem lesão cariosa associada, mas olha, é bem raro ter lesão cariosa associada. E aí eu trouxe um passo a passo de restauração de uma lesão de, como a gente pode ver aqui, que a gente conversou anteriormente, de abfração, tá certo? Então, a lesão bem em forma de cunha na cervical do elemento dentário, de um pré-molar. Então, primeiramente foi feita a profilaxia, foi feito o isolamento absoluto, usando um grampo de retração, tá? Esse caso clínico eu retirei do livro do Baratieri. Depois foi feito o condicionamento ácido total, a aplicação do adesivo e a colocação da resina de forma incremental, tá certo? E por fim, o acabamento, o polimento final, e aqui do lado direito a restauração de resina realizada. Mas olha o que aconteceu depois de algum tempo. Reincidivou. Existem lacunas nessa resina. O que é que vocês acham por que aconteceu isso? Gente, o principal fator, por que recidivou, por que aconteceu isso? Porque foi tratado só a consequência, só a lesão. Não foi tratado os fatores etiológicos, tá certo? Então, como eu falei, em lesões cervicais não cariosas, se não tratar o fator etiológico, recidiva, volta. Não, a gente não está tratando ali a doença do paciente, tá certo? Tem que tratar o fator etiológico. Bem, vários artigos eles foram feitos, foram realizados, tantos artigos mais antigos como artigos bem recentes, eles analisam qual o melhor material restaurador para estar realizando, né, para estar fazendo, para estar colocando em lesões cervicais não cariosas. E a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns artigos que eu selecionei para trazer para vocês, tá certo? Eu trouxe primeiro aqui esse artigo de 2017, que é uma revisão sistemática, né, acompanhada por uma meta-análise do Alessandro Locchesio e a outros autores, né, alguns colaboradores, que eles analisaram se há uma influência
das estratégias adesivas em alguns parâmetros de lesões de restauração de lesões cervicais não cariosas. Bem, o que foi que eles analisaram? Analisaram algumas estratégias adesivas, eles analisaram condicionamento ácido total, condicionamento seletivo em esmalte e autocondicionantes, né? E viram se essa estratégia adesiva se interfere em alguns fatores. E o que foi que eles concluíram na revisão sistemática deles? Que não, a estratégia adesiva não interfere na retenção da restauração, no manchamento nem na dor pós-operatória, tá certo? Então eles viram isso nessa revisão sistemática de 2017. Esse outro artigo, eles fizeram também uma revisão de utilização de ionômero de vidro em lesões cervicais não cariosas de pacientes idosos, né? Foi feita essa revisão somente em pacientes geriátricos. Essa revisão é daqui de 2018, é agora de 2018, há 2 anos atrás. E o que foi que eles viram? O que é que eles falam nessa revisão? Eles falam que o cimento de ionômero de vidro modificado por resina é o que tem melhores propriedades mecânicas, é o que tem melhor estética, mas o que foi que eles viram em vários artigos? Que em pacientes idosos é melhor dar preferência para cimento de ionômero de vidro convencional. Por quê? Eles justificam que, e justificativa totalmente plausível, que pacientes idosos têm menor fluxo salivar, pacientes idosos têm menor destreza ou capacidade de fazer uma excelente escovação. Então a gente necessita de maior liberação de flúor, e a gente sabe que o cimento de ionômero de vidro convencional ele ocupa o primeiro lugar na liberação de flúor. Né? Ele também relata que pacientes idosos podem ter maior dificuldade no momento da confecção em relação a isolamento, né, abertura bucal, e isso leva à realização de cimento de ionômero da restauração de cimento de ionômero de vidro convencional ser mais fácil do que modificado por resina, tá? Então eles concluíram isso no trabalho deles. Esse terceiro trabalho é uma short communication, agora de 2019, onde eles analisam a diferença em alguns aspectos entre cimento de ionômero de vidro e resina, somente em dentes que sofreram abfração, tá certo? Que tiveram uma oclusão excêntrica. Então, eles analisaram não lesão cervical não cariosa como um todo, apenas dentes que sofreram o processo, né, o mecanismo de abfração. E o que foi que eles viram? Que materiais mais flexíveis, ou seja, com a flexibilidade mais semelhante à estrutura dentária, esses materiais reduzem o risco de deteriorização e integridade da margem, né? Deteriorização da integridade marginal, e reduz a chance de deslocamento da restauração. E eles viram que os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina são superiores tanto ao cimento de ionômero de vidro convencional quanto à resina. Então, o que foi que eles viram na pesquisa deles? Que essas lacunas que a gente viu naquela foto, daquele caso, né, elas são mais presentes quando lesões de abfração são tratadas com resina. Em segundo lugar, quando utiliza a técnica sanduíche, né, que é um número na porção inferior embaixo e resina por cima, né, e são menores, tanto em número de vidro, eu coloquei aqui só convencional, mas tanto em número de vidro modificado com resina, como convencional. Então eles viram que o cimento de ionômero de vidro tem boas taxas de retenção a longo prazo, tem melhor qualidade marginal, quando aquele dente é submetido às forças oclusais excêntricas, tá certo? Em comparação às restaurações de resina. E por fim, entre esse último artigo, que também é uma revisão sistemática, uma meta-análise, que ela compara a técnica sanduíche, né, ionômero mais resina, em relação somente a resina. E o que foi que eles viram? Que a técnica sanduíche apresentou maiores taxas de retenção em relação à resina, tá certo? Mas em relação ao manchamento, descoloração marginal, adaptação marginal, não teve diferença entre os dois grupos. O que é que esse artigo ele
ele fala, e também os artigos anteriores eles relatam. Por que o nome de vidro tem melhores taxas de retenção? Eles relatam que a maioria das lesões cervicais não cariosas, a dentina, né, que está sendo condicionada, que está sendo tratada na adesão, ela é uma dentina esclerótica. Lógico, né? O corpo tentando, a dentina reacional, né? É o corpo tentando barrar aquele processo, aquele mecanismo acontecer. E essa dentina esclerótica, ela é mais resistente, a gente sabe, que ela é mais resistente aos procedimentos adesivos. Então, há uma maior dificuldade do condicionamento daquela região, condicionamento ácido daquela região. Já o número de vidro, além da adesão, essa adesão micromecânica pelos ácidos, ele tem adesão química, né? Pelas ligações iônicas lá do ácido poliacrílico com a hidroxiapatita, do esmalte. Então, como ela tem essa ligação química, a união é maior, a retenção dessas estilações é maior. Por isso, mais uma vez, esse artigo também relata que a técnica sanduíche, em relação à retenção, teve melhores resultados em relação à resina, tá certo? Bem, gente, olha só, era isso que eu queria passar para vocês, tanto em relação aos mecanismos que existem, né, que resultam nas lesões cervicais não cariosas, a gente conhecer cada um dos três, ver o caráter multifatorial deles, né, ver como eles se unem, né, para formar uma lesão. Quero ressaltar para vocês, como objetivo da aula mesmo, a grande necessidade de nós, cirurgiões dentistas, estarmos conhecendo os fatores etiológicos, que é o mais importante, não é só o tratamento final, né? Tratar a consequência, sim tratar a causa, os fatores etiológicos que levam a lesões cervicais não cariosas, e vocês conhecerem como a gente pode restaurar. Então, pelo que a gente viu nesses artigos, qualquer material, tanto resina, técnica sanduíche, como cimento de nome de vidro, eles são bons, podem ser restaurados com qualquer um desses materiais. Mas a gente pode ver, pelas revisões sistemáticas bem atuais, que sempre os cimento de nome de vidro, eles têm vantagens maiores comparados às restaurações de resina, tá certo? Bem, então eu queria finalizar com vocês por aqui, tá certo? E a gente, lá na hora da aula, a gente vai discutir mais um pouco e vai conversar mais um pouco e vamos discutir alguns casos clínicos que eu vou passar para vocês, tá? Um abraço e até lá na hora da aula.